E o Palmeiras segue com enorme dificuldade para encontrar um novo técnico. BKSS disse não ao Verdão. E tudo caminha para que Heinz também não se acerte com o Palmeiras. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes. Preciso te atualizar sobre dois jogadores tratados como grandes promessas no Flamengo que estão sendo preparados para virarem peças importantes em 2021. Tem também detalhes do confronto entre São Paulo e Fortaleza. Será que o Fernando Diniz pode ser demitido em caso de eliminação na Copa do Brasil nesse domingo? Para completar, quero te contar sobre Claudinho, atacante que vem jogando muito bem com a camisa do Red Bull Bragantino e teve oferta milionária do futebol árabe. Para completar, tudo sobre o 9-0. Sim, o São Caetano perdeu em casa, na Série D, por 9-0. O que será que aconteceu? Você vai entender daqui a pouco. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês. E antes de passar as informações importantes que eu havia te prometido agora há pouco, tem um recado muito legal, fique de olho aí. Fala aí pessoal, passando para dividir uma excelente notícia com você que acompanha o canal do Nicola. Quem não gostaria de ganhar salário de jogador de futebol por pelo menos um mês? É óbvio que você quer, né? Sabia que você pode trabalhar acompanhando jogos de futebol da sua casa e ganhar uma grana com isso? Agora vem a parte importante, a galera da Full Trader Sports está sorteando até 100 mil reais para todo mundo que se inscrever de graça na promoção. Eles vão ensinar você a ganhar dinheiro de casa, acompanhando a jogos de futebol, e ainda vai rolar um sorteio de até 100 mil reais para você começar com o pé direito. Clique no link na descrição desse vídeo e coloque seu nome no sorteio. Você não vai ficar fora dessa, né? Bora começar o vídeo falando sobre o São Caetano, que nesse sábado escreveu uma história das mais tristes desde que foi fundado. Tomou de 9-0 do Pelotas em jogo da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e um 9-0 dentro de casa no Anacleto Campanella. Jogo marcado por todas as confusões do mundo. Os jogadores haviam combinado de dar um WO. Os próprios atletas do São Caetano não queriam entrar em campo, tudo por causa da volta do Nairo Ferreira, que era o presidente do São Caetano na época áurea. Em agosto do ano passado se afastou para não sofrer um impeachment, tudo porque o clube passou por uma auditoria e constataram uma série de irregularidades. O Nairo se afastou, mas recentemente, um dia depois de o São Caetano conquistar o título do Campeonato Paulista da Série A2, o Nairo resolveu voltar. E quando ele voltou, os investidores que colocavam dinheiro para que o São Caetano não fechasse suas portas, esses investidores tiraram qualquer tipo de investimento. Os salários do São Caetano voltaram a atrasar. Os jogadores do Azulão decidiram que não entrariam em campo nesse sábado. O Nairo Ferreira, para não tomar o vexame do WO, decidiu juntar às pressas atletas das categorias de base. Muitos desses garotos das categorias de base nem vinham treinando, estavam de férias. E um catadão foi montado para entrar em campo contra o Pelotas, por isso esse 9-0. Depois da partida, uma enorme confusão, os jogadores do São Caetano, do time principal, brigando com os atletas que entraram em campo, e a situação do Nairo Ferreira parece insustentável. Há quem imagine que na segunda-feira ele vai anunciar sua renúncia ou mais um afastamento, mas se isso não acontecer, o São Caetano pode passar por enormes dificuldades e vir a tomar um WO daqui para frente. Muito triste para um clube paulista que já foi referência na década passada, chegou a ser vice-campeão da Libertadores, no momento em que tinha um apoio muito forte das Casas Bahia. O Saul Klein até apostava e injetava dinheiro no São Caetano na temporada passada, mas em condições muito menores em termos de investimento. O Saul, assim que soube da volta no Nairo, foi um daqueles que retirou o investimento. E o São Caetano, se continuar com o atual presidente, pode ter enormes problemas daqui para frente. Bora falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que venceu o Goiás por 2-0 nesse sábado, mas não é sobre esse jogo que eu quero contar para você. Preciso te falar sobre Claudinho, atacante de 23 anos de idade, formado na base do Santos e com passagem por boa parte da base do próprio Corinthians. Não conseguiu dar certo em nenhum desses dois clubes, chegou a ser dispensado pelo Oeste, também não foi bem na primeira passagem pela Ponte Preta, mas com a camisa do Red Bull Bragantino vem jogando muita bola. Na atual temporada são 29 jogos e 9 gols marcados, mas no Campeonato Brasileiro é que ele vive seu melhor momento. Em 16 jogos foram 7 gols, uma média de quase um gol a cada 2 jogos, e olha que ele não é centroavante, é um atacante de velocidade, jogando muitas vezes como um meio-campista armador. Nos últimos 4 jogos, 1 gol por partida. Fez contra o Atlético Goianiense, contra o Flamengo, contra o Sport e contra o Goiás. Vários desses gols muito bonitos, concorrendo aos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. 23 anos de idade e que já teve proposta, essa é a grande novidade, do time do Fábio Carille, o Al Ittihad da Arábia Saudita. Recentemente esse clube saudita ofereceu 6 milhões de dólares, que equivalem a mais ou menos
33 milhões de reais. O Red Bull Bragantino recusou a oferta, mesmo tendo gastado apenas 2 milhões e meio de reais para comprá-lo. 1 milhão de reais por 50% que pertenciam à Ponte, mais 1 milhão e meio de reais por 50% que pertenciam ao Corinthians. Ou seja, o Red Bull Bragantino gastou 2,5 e recusou a possibilidade de vendê-lo por 33. Tudo porque o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, tem a convicção de que esse é um jogador que vai valer, num futuro bem próximo, algo na casa de 10 a 12 milhões de euros. Se a gente multiplicar por 6, estamos falando de quase 70 milhões de reais. Esse é o valor que o Red Bull Bragantino imagina que o Claudinho vai valer. Atacante que foi pretendido recentemente por Cruzeiro e por Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino disse não, porque apostava demais nesse garoto. Para fechar, queria te contar que além do Claudinho, já tiveram propostas recentes do exterior. O Arthur, ex-atacante do Palmeiras, o Alejandro e o Cleiton, o atacante e o goleiro que pertenciam ao Atlético Mineiro e foram comprados nessa temporada pelo Red Bull Bragantino, além do Léo Ortiz, zagueiro. O Red Bull Bragantino disse não para todas as ofertas, porque entende que precisa fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Com a vitória nesse sábado, conseguiu, enfim, depois de um longo período, deixar a zona do rebaixamento. Quero falar agora sobre duas grandes promessas do Flamengo que estão sendo trabalhadas para, em 2021, assumirem um papel de protagonismo. Primeiro deles, o Rodrigo Muniz, atacante de velocidade pelo lado do campo, 19 anos de idade. O segundo, Yuri César, 20 anos de idade, também joga como velocista pelos lados do campo. O primeiro, o Muniz, está emprestado ao Curitiba. O segundo, o Yuri César, emprestado ao Fortaleza. O Flamengo tem convicção de que esses dois meninos vão ser muito importantes no clube no futuro próximo, mas por conta da escassez, por conta da quantidade muito grande de jogadores nessa posição, decidiu emprestá-los. O Yuri foi o primeiro a ser emprestado, foi para o Fortaleza ainda no primeiro semestre, já tem, com a camisa do Fortaleza sob o comando do Rogério Ceni, 25 jogos e 5 gols marcados. Nem é titular absoluto, mas já conseguiu chamar a atenção do Fortaleza, de clubes brasileiros e de times do exterior. O Valladolid, clube espanhol que tem como presidente o Ronaldo Fenômeno, o Al Ain e o Shabab Al Ahly, todos esses já fizeram propostas oficiais ao Flamengo pela compra do Yuri César. A melhor das propostas do Shabab, que ofereceu 5 milhões de dólares e o Flamengo recusou, porque tem convicção de que o Yuri César vai valer muito mais a partir do momento em que jogar como titular no Flamengo. Queria falar também sobre o Rodrigo Muniz, que foi comprado no comecinho de 2018 junto ao Desportivo Brasil, 1 milhão de reais. Ele veio terminar o processo de formação da base dele no Flamengo. Já no Desportivo Brasil tinha números incríveis. Separei alguns detalhes. Antes de ser contratado pelo Flamengo, pelo Desportivo Brasil, ele chegou a fazer 31 gols em 28 jogos no Campeonato Paulista Sub-15. No Flamengo, o fenômeno continuou, principalmente nas categorias de base, 72 jogos e 34 gols marcados. Na Libertadores Sub-20 do ano passado foram 4 jogos e 4 gols, uma máquina de fazer gols, mesmo não sendo um centroavante. Recentemente o Muniz foi emprestado, o Curitiba, o Sport e o Atlético Goianiense eram alguns dos interessados. O Flamengo optou por emprestá-lo ao Curitiba e o menino já chegou como titular. Ele mal havia treinado com os demais companheiros e começou jogando no time do Jorginho, com o Ricardo Oliveira, por exemplo, que é um cara super conhecido do meio, ficando no banco de reservas. E o Muniz, enfim, marcou seu primeiro gol, enfim não. No terceiro jogo com a camisa do Curitiba, ele balançou as redes. Foi na derrota por 2-1 do Coxa para o Ceará, nesse sábado, lá em Fortaleza. Queria destacar, chamar a atenção para você que é torcedor do Flamengo, para ficar de olho nesses dois jogadores, o Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim. Tem muita expectativa em relação a ambos. Vão voltar para o Flamengo no começo do ano que vem, assim que os empréstimos terminarem. E serão peças importantes do rubro-negro para a próxima temporada. Partida decisiva nesse domingo para São Paulo e Fortaleza, que fazem o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Tem vários times que ainda nem estrearam na Copa do Brasil. Fortaleza e São Paulo já fazem o jogo da volta na ida 3-3 no Castelão. Jogo da volta marcado pro Morumbi. É importante contar que aquele que passar a próxima fase vai ter direito a um prêmio da CBF de 3 milhões e 300 mil reais. Isso equivale a mais ou menos um mês de toda a folha salarial do Fortaleza. Os 3 milhões e 300 mil também ajudariam demais o São Paulo, que passa por todos os problemas financeiros do mundo. É por isso que o Tricolor não tem contratado jogadores. Além dessa questão financeira e da possibilidade de continuar sonhando com o título, tem uma série de outros ingredientes importantes. O primeiro deles, o reencontro do Rogério Ceni, mais um, contra o São Paulo no Morumbi. E o Rogério não tem dado sorte nos jogos contra o Tricolor como treinador. Já foram 4 confrontos, 1 empate e 3 derrotas. Eu estou incluindo jogos no Morumbi e também jogos fora do Morumbi. Será que o Rogério Ceni consegue a primeira vitória como treinador de um adversário contra o São Paulo?
O Fortaleza só se classifica para a próxima fase vencendo o São Paulo. Se houver empate, independentemente do resultado, 0-0, 1-1, 2-2, a decisão vai para pênaltis. Se o Fortaleza vencer, o Fortaleza passa. Se o São Paulo vencer, o São Paulo passa. Por último, mas não menos importante, outro atrativo bem legal é a situação do Fernando Diniz, que segue bastante pressionado. Já não foi um bom campeonato brasileiro do ano passado, foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista desse ano, caiu na primeira fase da Libertadores da América com uma rodada de antecedência, entre os feitos com uma derrota para o Binacional, horroroso o time do Binacional, até por isso o São Paulo vai disputar a Sul-Americana a partir da próxima terça-feira. A grande pergunta é, uma derrota e eliminação para o Fortaleza podem fazer com que o Fernando Diniz seja demitido nesse domingo? Na teoria sim, na prática talvez não. Só o Raí ainda defende o trabalho do Fernando Diniz, é bom que fique bem claro isso. Presidente Leco, Lugano, vários outros diretores ligados ao departamento de futebol não gostam do trabalho do Diniz. O grande ponto é que já há uma eleição marcada para presidente do São Paulo para 28 de novembro e o próximo presidente toma posse em 1º de janeiro. Ou seja, falta um pouco mais de 2 meses para que o Leco deixe o comando do tricolor. O São Paulo imagina que se mandar o Fernando Diniz embora vai ter enorme dificuldade em contratar um outro treinador. Então, talvez, ainda que seja eliminado nesse domingo, talvez ainda é possível que o Fernando Diniz continue no tricolor. Até porque o São Paulo entra em campo menos de 48 horas depois, na terça-feira à noite, já tem confronto contra o Lanús na Argentina, partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, sequência bem complicada para o São Paulo. Domingo contra o Fortaleza, terça contra o Lanús, no final de semana enfrenta o Flamengo, jogo do Campeonato Brasileiro como visitante, e na semana seguinte, no meio da semana seguinte, joga contra o Lanús na partida de volta, em que o São Paulo precisa passar a próxima fase. Tô bem curioso para saber sobre esse jogo entre São Paulo e Fortaleza. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar seu palpite. Bora fechar o vídeo te atualizando sobre a dificuldade do Palmeiras em encontrar um novo treinador. Vanderlei Luxemburgo foi demitido, o primeiro alvo era o Miguel Ángel Ramírez. Cheguei a contar para você que havia um acerto entre o técnico espanhol e o Palmeiras. Na última hora o Miguel Ángel Ramírez pipocou. Todo jornalista que disser que não havia um acordo ou que era fake news, saiba que esse jornalista está dizendo isso sem ter fonte alguma. Porque qualquer jornalista com fontes no Palmeiras tem a convicção, já foi informado, de que o Palmeiras trocava inclusive minutas do contrato com o espanhol, quando o espanhol acabou pipocando, voltou atrás e pediu que o Palmeiras esperasse pelo menos até janeiro. O Palmeiras não aceitou o pedido e já na quarta-feira iniciou a busca por um plano B e C. Te contei na própria quarta-feira que Heinz e BKSS eram os novos alvos. Dá para falar inclusive que as tratativas com os argentinos não prosperaram. Com o BKSS, o Palmeiras inclusive já ouviu um não. O técnico do Racing não quer deixar o clube argentino, pelo menos até junho do ano que vem, quando acaba o seu contrato. O Racing acaba de se classificar para a fase de mata-mata da Libertadores, vai ter o Flamengo como adversário. O Palmeiras chegou a fazer uma proposta oficial por meio do empresário dele. O nome do empresário é difícil, Christian Bragaric, acho que é assim que se fala. O Palmeiras procurou esse empresário, demonstrou interesse do BKSS e ouviu um não. Informação que eu já havia contado para vocês, mas que foi confirmada nesse sábado pelo jornal Clarim da Argentina, que trouxe mais detalhes sobre o interesse do Palmeiras e a recusa do BKSS. BKSS que também foi procurado pelo Almeria, time da segunda divisão da Espanha, e a resposta foi a mesma, ele vai cumprir seu contrato no Racing. Diante do não do BKSS, diante do não do Miguel Ángel Ramírez, o Palmeiras procurou o Heinz. Também te contei com exclusividade, antes de todo mundo, que o Palmeiras já havia aberto negociações com o Heinz, técnico de 42 anos, argentino, desempregado desde março, fez um bom trabalho no Vélez e é o preferido do torcedor, mas as negociações com o Heinz são bem complicadas. Primeiro porque o Heinz pediu vários dias para estudar o Palmeiras. Ele quer entender o conceito do clube, quer entender o elenco, quer entender as dificuldades, e o Palmeiras já afirmou ao Heinz que não vai ter todo esse tempo que ele precisa, que a resposta do Heinz precisaria ser mais rápida. O argentino também deixou bem claro que se aceitasse o convite do Palmeiras, exigiria que tivesse domínio total do departamento de futebol profissional, das categorias de base, sem qualquer palpite de diretor, de presidente ou de qualquer outra pessoa da cartolagem. Isso no primeiro momento até incomodou o Palmeiras, no segundo momento até seria aceito, mas o que está pegando nesse momento é o pedido do Heinz por alguns dias, talvez até uma semana, para responder ao Palmeiras. Ele quer entender o clube como um todo. O Palmeiras alega que tem pressa, quer ter um treinador o mais rápido possível, até porque já tem confronto contra o Delfim nas oitavas de final da Libertadores marcado para o dia 24 de novembro. Até por isso, a necessidade de contratar e apresentar o técnico o mais rápido possível.
diante dessa dificuldade com o Reis, uma série de nomes já vem sendo especulados no próprio Palestra Itália. O Ariel Holan, técnico argentino da Universidade Católica, é um dos especulados nesse final de semana. O Bruno Lage, que comandou o Benfica, também foi cogitado, sugerido, oferecido. Então, a partir dessa dificuldade com o Reis, o Palmeiras já começa a procurar uma quarta opção, já que o Ramires, a primeira opção, não deu certo. BKSS, a segunda, já disse não, e com o Reis há essa enorme dificuldade. Só para fechar, preciso te contar que o Palmeiras desembarcou em Goiânia nesse sábado para o confronto contra o Atlético Goianiense, nesse domingo, e a chegada do Palmeiras foi marcada por enorme protesto da torcida organizada do Palmeiras presente em Goiânia. Os membros da Mancha Verde estão bem irritados com os atletas, apesar do 5-0 na vitória contra o Tigre. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações de todo vídeo novo ou live que a gente fizer. Nesse domingo tem live, como sempre. Vamos começar a live com membros a partir das 7h30 e às 8 horas a live aberta para todo mundo. Live em que vamos sortear uma camisa oficial do Vasco, autografada por Edmundo, por Pedrinho e também pelo Felipe, tá? Todo mundo que já participou da live com o Júlio Brandt na sexta-feira é quem vai concorrer, mas fique de olho, tenho certeza que você vai curtir bastante a nossa live, beleza? Nos vemos de noite. Tchau, tchau!